Olá a todos! Se você está assistindo esse vídeo, é porque adquiriu ou está pensando em adquirir minha planilha de controle financeiro. E deixa eu te falar uma coisa muito importante logo de cara. Ao adquirir essa planilha, você garante acesso vitalício, com atualizações futuras incluídas, e o mais importante é o suporte direto comigo, inclusive para deixar ela do seu jeito. Então sim, além da planilha, você está levando serviço, personalização e acompanhamento. Ela foi pensada para facilitar sua vida, te ajudar a ter mais clareza sobre o que entra e o que sai do seu bolso. Seja você um jovem que quer juntar dinheiro para comprar algo importante, um adulto que cansou de ver o dinheiro sumir sem saber para onde foi. Essa planilha é para você. Então aproveita e já salva esse vídeo para assistir de novo sempre que quiser, e se ainda não adquiriu, o link está na descrição. Então bora lá pro tutorial. Aqui a gente começa pela parte mais simples e direta, a sua renda mensal. Aqui você adiciona quanto que você ganha de salário, freelancer, investimentos, enfim. E só um adendo aqui, em janeiro é o único mês que você vai precisar inserir manualmente o saldo do mês anterior. Futuramente irei mostrar melhor isso, mas ele é o único mês que não está de forma automática, né? Pelo menos até por enquanto. Então aqui você vai colocar, por exemplo, os valores, né? De salário, enfim, quanto que você tira por mês. E ao preencher esses valores, um gráfico de pizza vai se atualizar automaticamente, te mostrando a proporção de cada renda. E uma dica rápida é, não importa se você recebe tudo no início do mês ou picado ao longo dele, o importante é registrar aqui, cada entrada. Essa talvez seja a parte mais estratégica da planilha, seus limites. É aqui que você vai dizer o quanto gostaria de gastar, no máximo, em cada uma das categorias, como assinaturas, alimentação, delivery, entre outras. O objetivo é te ajudar a criar um teto para cada tipo de gasto e evitar que o dinheiro escorra sem perceber. E um lembrete rápido é que ela é adaptada do seu jeito. Então se você quiser mudar o nome de uma categoria, se quiser adicionar mais uma, retirar uma, enfim, é só mandar mensagem que eu faço isso para você. E um detalhe que eu esqueci de comentar, é que futuramente vai ter um comparativo sobre quanto você gastou. Além desse visual, que irá mudar de acordo com a porcentagem atingida, tem também uma tabela, né, de colunas, que vai fazer um comparativo do quanto você gastou de cada limite. E daqui para os gastos mensais fixos, essa parte é muito importante para você ter uma base sólida do que já está comprometido com o seu orçamento mensal. Então aqui vai entrar as contas como aluguel, internet, assinaturas, escolas, enfim, aquelas contas que se repetem todo mês. Então, por exemplo, de assinatura você tem aquele YouTube, que vence, sei lá, dia 10 do seu cartão, por exemplo. Opa, digitei errado. Que você paga, sei lá, no débito, por exemplo, ou no boleto. Enfim, aqui você escolhe a forma de pagamento e o valor. E assim que você inserir o valor na categoria que você selecionou, essa parte já vai ser descontada dentro do seu limite de categoria. E uma pausa aqui rapidinho é, já pensou em listar todos os seus gastos fixos agora? Faz isso antes de continuar, pausa o vídeo, insere tudo direitinho. Isso talvez te dê um choque de realidade, no bom sentido. E claro, o gráfico acima vai te mostrar como esses gastos fixos estão pesando na sua renda. E de novo, se você quiser adicionar mais linhas, diminuir linhas, é só falar que eu ajusto para você de forma única e personalizada. Aqui novamente, né, com gastos fictícios, só para ter uma base assim, após você inserir os dados, já vai mostrar um comparativo já. Então aqui tanto as cores que vão mudando de acordo da percentuagem que você vai preenchendo do seu limite, e aqui na tabela o comparativo visual também, para você entender também de outra forma o quanto você gastou do limite que você colocou ali, né, que você forneceu. Indo agora para os gastos mensais variáveis, as despesas a prazo aqui, são aqueles gastos que não saem do mês de imediato, mas vão impactar no seu bolso em algum momento futuro. Então aqui entra aquele crédito que você passa no cartão, um boleto, enfim. E a ideia aqui é simples, é você colocar no mês que você vai ter que pagar, e não no mês que você comprou. Então, por exemplo, aqui aquele presente que você comprou para sua namorada. Você passou no crédito no dia 12. Você insere aqui o valor que você gastou. Senão você vai ter que pagar em janeiro, por exemplo, que é quando vence a sua fatura. E aqui eu queria abordar também um outro tema. Então, por exemplo, você fez uma compra parcelada aqui. Até o momento, né, inicialmente você teria que colocar cada mês, né, essa mesma compra. Porém, futuramente tem como objetivo transformar isso em automático também. Então você inserir ali a descrição, por exemplo, o número de parcelas, e ele dissolver automaticamente durante os meses, né. E é por isso que eu recomendo você adquirir o quanto antes. Porque a ideia dessa planilha é ela ficando mais complexa, no sentido de ter mais responsabilidades, porém se mantendo simples no sentido que qualquer um consegue mexer nela, qualquer um consegue se achar, né. E aí, à medida que ela for ganhando essas atualizações, a ideia é aumentar o preço dela um pouquinho, né. Apesar que a ideia é sempre manter um valor baixo, assim, né? Um valor muito acessível. Apesar de eu acreditar que ela realmente vale muito mais pelo tanto que ela pode te ajudar. Mas enfim, seguindo aqui.
E uma coisa que eu esqueci de comentar é que tanto nessa tabela quanto nas outras, existe uma certa validação de dados. Então aqui já tem todas as categorias inclusas, todas as formas de pagamento, justamente porque se você, por exemplo, tentar definir uma nova categoria chamada tecnologia, por exemplo, ele não vai aceitar, porque está fora da regra. E isso serve para quê? Para justamente ter uma facilidade para ele comparar com essa categoria, né, com esses limites, então para não ter nenhum erro, para você não ter uma digitação errada ali, esquecer de um tio, de um cedilha ali e acabar não calculando, né. A ideia também é que ele bloqueia um pouco a edição de certas partes, que é para justamente também não dar nenhum erro, né. Então ele deixa fácil de você alterar o que é livre para você alterar, o que seria o ideal você mexer, por exemplo, mas ele bloqueia quando alguma coisa que existe código nele, né. Então, por exemplo, opa, assim que ele muda ele aparece um aviso, para justamente evitar qualquer erro ali. E é por isso que eu falo que tô aqui para ajudar, né? Então, caso queira alterar alguma coisa ali, esteja com medo ou preocupado, só me chamar que eu ajudo nesse ponto. Então, voltando a falar aqui sobre os gastos mensais variáveis, né? Despesas à vista. Então, é aqui que você vai registrar todos os seus gastos do dia a dia, que foram pagos na hora, seja no débito, Pix ou dinheiro. E uma dica muito importante é você preencher esse campo, se possível, no mesmo dia ou no máximo na mesma semana. Isso vai deixar a sua análise muito mais precisa. Então pode ser aquele salgado que você comprou naquela tiazinha de esquina, naquele barzinho. Sempre bom você anotar, para ter esse controle mais preciso. E aí você vai colocando, então às vezes um presente que você comprou, enfim. Aí vai de você anotar em cada gasto. Assim te ajudando mais ainda a ter um controle melhor. E ao final de cada mês, você vai encontrar um resumo simples, mas muito útil. Então aqui ele mostra o quanto entrou, o quanto saiu e a sua renda final, né, de cada mês. E lógico, sempre acompanhando ali um gráfico de barras, mostrando visualmente também todo aquele gasto que você teve naquele mês, né, fazendo um comparativo ali da sua renda. E seguindo aqui pelo exemplo que eu dei, que eu falei que somente em janeiro que você precisaria incluir o saldo do mês anterior, porque de forma automática ele já vai considerar o que sobrou do outro mês. Então é por isso que é importante uma precisão ali maior possível, porque de novo, de forma simples, porém automática, ele vai colocar. Então ali, por exemplo, você colocou de novo os mesmos gastos mensais fixos, aqui a gente só vai dar um Ctrl C em tudo, e para não ter erro, um Ctrl Shift V. Não vai dar um Ctrl V que às vezes vai que cola uma coisa errada. Então Ctrl Shift V aqui. E aqui esse 1613, que no final virar, opa, negativo, calma. Vai ficar aqui o valor negativo. Obviamente não vai ser assim, né? Espero que não, pelo menos. Espero que nessa conta não fique um negativo. E é por isso que ela é muito importante, né? Pra você justamente evitar uma situação assim, pra se programar melhor e ter uma noção melhor, né? Do quanto que você pode gastar ali. E após você preencher, né, os meses ao longo do ano, no final ela também mostra uma média final, né, de quanto que você conseguiu manter ali por mês, de quanto você conseguiu segurar em média por mês. Mostra ali também cada valor, né, de cada final de mês, quanto que você conseguiu deixar ali, quanto que sobrou pra você, né. Além de mostrar um gráfico também, para você ter uma forma melhor de avaliar, né, qual mês você gastou mais, qual mês você gastou menos, e te ajudando a justamente ter esse melhor controle financeiro, né. Mas e aí, viu como a planilha é simples, prática e funcional? Mais do que isso, ela se adapta a você. Se em algum momento você quiser ajustar, personalizar ou até mesmo incluir alguma funcionalidade nova, é só me chamar. Aceito qualquer feedback ali, qualquer sugestões que vocês tiverem. Então, reforçando aqui, vocês têm acesso vitalício, suporte direto comigo e atualizações gratuitas para sempre. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui ou entre em contato. E se você ainda não adquiriu, o link está na descrição. Te vejo no próximo vídeo.